Quando a gente fala de transitividade verbal, em alguns tópicos, dependendo do edital que a gente pega, os caras citam o nome de predicação. Então, esse é um novo jeito de cobrar, nada mais, nada menos do que transitividade. Tá? Predicação, transitividade, é a mesma coisa. E aí, antes da gente sair correndo para esse momento, eu queria retomar com vocês aquela ideia de que a primeira coisa que a gente vai fazer numa frase é catar o sujeito. E ela precisa ser a primeira, senão a gente sempre vai se embananar. Como é que a gente descobre um sujeito? A gente descobre um sujeito fazendo 3 tipos de perguntas. Que ou quem é que mais o verbo. Ou ainda, que é que se mais o verbo. E aí a gente vai ter, então, nessas 2/3 perguntas, a gente acaba tendo a relação aqui de sujeitinho da frase. Lembrando que o sujeito, só para a gente bater nos conceitos, assim, né? O sujeito são aqueles caras de quem a gente declara alguma coisa. Porque esse sujeito, ele pode ser ativo ou passivo. Porque a vida toda a gente estudou, sujeito é o cara que faz a ação, né, Zambelli? Não, sujeito é de quem a gente declara alguma coisa. Seja ele ativo, seja ele passivo. Mas a aula de hoje não é sobre sujeito, a aula de hoje é sobre os tipos de verbos. Por quê? Porque essa transitividade, ela sempre depende do contexto. O que é isso? A frase como um todo. Então, dependendo da frase, é o jeito que ele vai se comportar. Dependendo da frase, é o jeito que eu vou pensar o verbo. Então, hoje, eu queria fazer um básico e dar uma avançada na matéria, tá? Tentar fazer 2 polos da matéria aqui. Eu vou chamar isso de predicação. E eu preciso lembrá-los para a gente não confundir com predicativo. Predicativo tem a ver com verbo de ligação. Predicação tem a ver com os tipos de verbo. Então, vamos lá. Acompanha comigo. Ele disse assim: chama-se de predicação verbal ao resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser dessa forma: intransitivos, transitivos ou de ligação, que é um outro jeito da gente falar do que a gente sempre soube, que era a transitividade verbal, que são 5 tipos de verbos. Existem apenas 5 tipos de um verbo se comportar em língua portuguesa. Ele vai se comportar de 5 maneiras. Não existe mais nada além disso. Vou te dar um exemplo. Ou melhor, vou para o primeiro caso. Os verbos que não transitam. A regra diz: é aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Sua ação não transita. Quando ele fala em ideia completa, a gente pode colocar também, amarrando um pouco mais teoricamente, como semântica. A semântica completa. Mas eu nem sei o que é semântica. É sentido. Semântica é o sentido. O sentido dele vai estar completo. A essência dele, a informação dele vai estar. Então, por exemplo, quando a gente coloca o avião caiu, uma frase bem básica, ó. Eu começaria pelo sujeito. Quem é que caiu? O avião. O avião é o meu sujeitinho. E se ele caiu, eu não preciso de mais informação. A essência se basta. Então, isso é o que a gente chama de um verbo que não transita. É um verbo intransitivo. E aí eu dou uma provocada nisso aqui, ó. Porque eu digo assim: o verbo cair é intransitivo, se basta. Sua essência se basta. Pois encerra o significado completo. Sentido, significado, semântica. 3 palavras da mesma essência. 3 palavras que a gente mantém na mesma essência. Mesma coisa, né? Essência é a mesma coisa. Se desejar, o falante pode acrescentar outras informações, como
o local, o tempo, o modo. Então, ele disse assim, o avião caiu sobre as casas da periferia. Sobre as casas, tudo isso, né? Fiz de propósito, botar gigante, porque se isso me dá uma ideia de lugar, local é lugar. Isso aqui é um adjunto adverbial. Quando eu digo que ele caiu lentamente, como na frase de baixo, o que eu estou te mostrando? Que esse lentamente me dá uma ideia de modo. É o modo como ele cai. E o nome disso vai se chamar adjunto adverbial. Quando eu digo que o avião caiu no mês passado, a gente estabelece uma ideia de tempo. E o nome disso passa a ser adjunto adverbial. E aí eu queria fazer uma informação a mais aqui para vocês, que é o adjunto adverbial ele não é exclusivo do verbo intransitivo. O adjunto adverbial ele é de todo mundo. Todo mundo pode ter adjunto adverbial. Adjunto adverbial é uma outra estrutura da língua. Mas a gente vai ter esse extra. O adjunto adverbial é um extra. E a gente pode colocar nele e fica bem legal, porque a gente tem uma ideia de tempo, uma ideia de modo e assim por diante. Esse é o nosso verbo que não transita nesse contexto. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, fazer uma outra frase. Se eu colocasse assim, ó, acordei cedo. Ó, sujeito, eu. Top, porque eu sempre começo a análise pelo sujeitinho. Então, o sujeito sou eu. Nesse contexto, quem acorda já era, né? Tá aí, tá na vida. Ele é um verbo intransitivo. E aí o cedo estabelece uma ideia de tempo. Então, o nome disso é adjunto adverbial. Mas, ó, eu poderia simplesmente tirar o adjunto adverbial e dizer só acordei. Ele não é importante, né? Ele é só um extra. Então, se eu colocasse assim, imagina alguém te manda uma mensagem de manhã, acordou? E tu responde, acordei. E isso é um adjunto, isso é sem adjunto adverbial, é só o verbo. O verbo se basta, tá? Acordei cansado. Então, a gente vai ter depois algumas derivações, né? Que a gente pode ter adjuntos, a gente pode ter outras coisas que vão surgir daqui a pouquinho. Até aí, estamos de boa? Deixa eu botar na galeria para ver vocês aqui. Estamos de boa? Vamos junto, vamos junto. Não desiste. Olha que legal. Agora vem os caras bons de prova aqui, turma. São os verbos que transitam. Esses talvez possam nos gerar um pouco mais de dúvida. Esses caras que transitam, eles vão dizer é o verbo que vem acompanhado por complemento. Então, transitar é acompanhar. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo transita, isso é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Aqui a gente tem definições bem clássicas assim desse material, mas a relação que eu queria que tu entendesse é, quando eu falar de um verbo transitivo, ele é um cara que vai ser o transitivo que é direto, o transitivo que é indireto e o transitivo que é bitransitivo. Ele tem duas transitividades. Lá na aula do nosso curso, vocês vão ver que a aula é bem mais fácil de entender. Aqui eu estou trazendo outros vocabulários para falar da mesma coisa que tu já sabe. Mas é só para a gente começar também a aguentar palavras novas e entender a lógica. Que não importa o que a banca faça com a gente consegue deduzir porque a gente está ligado no conteúdo. O que a gente sabe sobre o transitar, então, né? Que o VTD tem objeto direto, que o VTI tem o objeto indireto e que esse bi, então, vai ter os dois, né? Ele vai ter o di e o in direto. Tá? É essa lógica que a gente tem aqui. Depois, a gente tem ainda, na prática, por exemplo, quando eu digo que as crianças precisam de carinho. Ó, turma,
Começa pelo sujeito. Quem é que precisa de carinho? As crianças. As crianças é o sujeitinho. E aí, neste contexto, a gente poderia dizer: as crianças precisam de quê, Zambelli? E o verbo pede uma preposição. Essa preposição vai introduzir o que a gente chama de objeto indireto. Até aqui, não é um drama. Acho que é legal quando a gente começa a avançar. E se eu colocasse, por exemplo, assim, ó, as crianças precisam de carinho na Páscoa. Na Páscoa. Então, esse na Páscoa, te liga, ele também tem uma preposição. Se eu for lá na aula de morfologia, a gente vai ter um rolo. Porque na aula de morfologia a gente estuda as preposições. A, ante, até, após, com, contra, de. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, em. Tá aqui o em, ó. Na, né? Em mais a. Tá aqui o em, ó. Isso é uma preposição. Como é que eu vou saber a diferença desses caras, então? Tá, não. É que o verbo precisar, ele pede precisa de, e não precisa em. Por isso que o de é o objeto indireto, e não na Páscoa. A preposição não é exclusiva de objeto indireto. A preposição é de todo mundo. Nesse caso, na Páscoa me dá uma ideia de tempo, e isso é o que a gente chama de adjunta adverbial. Depende do contexto. Eu vou pegar o mesmo verbo e vou colocar em outro contexto. Quer ver? Ó? Imagina assim, ó. As crianças precisam de carinho na Páscoa. Ponto. E aí eu vou botar: os adultos não precisam. Ponto. E aí, cada vez que surge um verbo, a gente tem uma oração. Cada vez que tem um verbo, a gente tem uma oração. A oração está aqui, que é o verbo, e aqui surgiu um outro verbo. Ó. E aí, quando surge um verbo, é o começo de um Subway novo. Lembra? Subway. Primeiro é o pão, depois é o recheio. Pão é o sujeito. E aí eu vou lá. Ó. Quem é que não precisa? Os adultos. Os adultos é o sujeito. Só que neste contexto, que é uma frase que está dentro desse período, se eles não precisam, eu não preciso dizer que é de carinho. Porque no contexto daquele verbo, esse verbo se basta. Então, ele é um verbo que não transita. Essa é a relação que talvez seja a grande sacada para a gente aprender a matéria. Eu não sei qual é a transitividade do verbo. Eu sempre preciso de uma frase. Porque é entender o cara na frase que vai ficar claro para a gente qual é a transitividade. E eu poderia ainda piorar essa frase e dizer assim, ó, os adultos não precisam na Páscoa. E o que daria a ideia na Páscoa? Me daria uma ideia de tempo e eu daria o nome disso de adjunto adverbial. Ainda assim não é um complemento. Então, quando a gente lê na teoria que a transitividade depende do contexto, é isso. Isso aqui é o contexto. No contexto de as crianças precisam de carinho na Páscoa, ponto, período. Contexto é o período. Naquele período, o cara é VTI. Mas os adultos não precisam na Páscoa, é VI. Ele não precisou de mais informação do que ele já tem por si só. Transitivo direto. Eu colocaria um coração. Eu colocaria um coração nesse cara, porque esse é o cara que faz a gente ter um problema na hora de entender português. Ele é transitivo porque ele pede complemento e ele é direto, como o nome está dizendo, porque o complemento vai sem preposição. A preposição não deixa o complemento colar, né? Ela fica ali no meio, então é indireto. Sem ela, ele vai direto. Tipo, nós escutamos nossa música favorita. Aqui o meu verbo. Ora, quem é que escutamos? Nós. Nós é o sujeitinho dessa frase. Ô Zé Velho, nós escutamos o quê? E essas são as perguntas. O quê ou quem? Essas são as perguntas do VTD. Cada vez que eu estou na dúvida,
Nós escutamos quem? Os alunos. Nós escutamos o quê? Nossa música favorita. Nossa música favorita, ele se cola diretamente ao verbo. Ele vai diretamente ao verbo. Então, escutamos quem? Os alunos. Escutamos o quê? A nossa música favorita. E é só isso. Agora a gente vai dar essa é a parte básica, tá? Essa é a essência do bagulho. Agora eu vou dar um avanço na matéria. Olha que legal se a gente cai numa prova e os caras nos perguntam assim, ó. Nós escutamos a nossa música favorita. E a prova tem esse A aqui na frente do nosso. Uhum. E aí os caras nos perguntam o seguinte, quem é o A? Um artigo ou uma preposição? E, ó, falar de artigo e de preposição é falar de morfologia. Artigo e preposição é morfologia. Tu entende que a questão é de morfologia, mas eu poderia respondê-la só pela transitividade dos verbos? Fica claro isso para vocês? Porque se eu fizer assim, nós escutamos o quê, eu já sei que esse cara não pede uma preposição. É raciocínio lógico. Ela não pede preposição. Então, se ele não pede preposição, nós temos isso aqui, um artigo, que acompanha a música, a nossa música. Então, esse cara, se ele aparecesse ali, ele seria um artigo. Por quê? Porque pela transitividade do verbo, eu sei qual é a classe de palavra que vai aparecer na sequência. Não pode ser uma preposição, porque o verbo é VTD.